Ah, nós vamos ter um segundo capítulo dessa série que está fazendo a conexão desse mês, né, da nossa última série sobre trabalho, sobre o desafio da gente viver a nossa fé no trabalho, até o nosso mês de aniversário da igreja. Na semana passada a gente conversou sobre uma primeira característica essencial daquele que segue a Jesus no caminho do discipulado, que foi a humildade. E hoje nós vamos conversar sobre uma segunda característica daquele que segue a Jesus, que é a fé. Então eu quero te convidar a abrir comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Esse texto bíblico que a gente já cantou hoje e sobre o qual nós vamos refletir nos próximos instantes. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. A Escritura diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava sobre ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse o quê? Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, vamos ler todos juntos? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus, nós de novo voltamos a esse seu momento de encontro com os discípulos. Nós sabemos que, assim como Pedro, nós muitas vezes seremos desafiados de novo a sair do barco, a sair do local de conforto, ao sair do lugar onde nós estamos no controle, para esse lugar onde a nossa fé precisa ser acionada, trabalhada, esmerada, aprofundada, para que nós possamos andar por caminhos impossíveis, para andar por caminhos humanamente improváveis. Então, Jesus, que nessa noite, mais uma vez, o teu Espírito, que é o verdadeiro professor das Escrituras, possa ensinar toda a nossa comunidade como nós podemos ser discípulos que têm fé e que caminham pela fé. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente vem conversando ao longo desse ano sobre como nós podemos seguir Jesus por todos os caminhos da vida. E a gente tem conversado sobre como a gente pode seguir Jesus em lugares bem difíceis, na verdade. No casamento, na família, no trabalho. São lugares muito difíceis. E em algum momento do nosso seguimento de Jesus, muitas vezes nós nos perguntamos assim: será que eu realmente estou caminhando com Jesus? Será que eu realmente estou seguindo a Jesus pelos caminhos da vida? Será que a minha experiência de discipulado ela é real, ela é verdadeira? No meio da confusão religiosa que a gente tem vivido no Brasil, isso é uma pergunta muito, digamos assim, pertinente para o momento que a gente está vivendo. E a gente já viu que existem duas respostas, né, falando em termos muito brutos, sobre a mesa. A resposta da modernidade geralmente diz assim: se você entende a doutrina, se você conhece os dogmas e os pontos de fé, se você é capaz de entender os 5 pontos do calvinismo, então fique tranquilo, você está caminhando com Jesus. E a gente sabe que isso é só metade da resposta. Conhecer sobre Jesus não é o mesmo que andar com Jesus, não é o mesmo que caminhar com Jesus.
A outra, a resposta da pós-modernidade diz assim: se você sente, se você tem sensações, se no culto você tem arrepios, se você tem, digamos assim, experiências místicas, então isso é uma prova óbvia de que você caminha com Jesus. E a gente sabe que isso também é meia verdade. Muitos chegarão diante do trono no último dia e dirão o quê? Senhor, em seu nome nós curamos, nós expulsamos demônios, no seu nome nós fizemos sinais e maravilhas. E Jesus lhes dirá o quê? Eu não vos conheço. A verdade é que quando nós olhamos para o Novo Testamento, tanto para o ensino apostólico como para a tradição da igreja, nós vamos descobrir que a marca indelével de que alguém caminha com Jesus é quando nós estamos caminhando tão próximos dele que o caráter dele começa a se infiltrar em nós. Nós conhecemos então a árvore pelos frutos, nós conhecemos os frutos pela árvore. Há uma simbiose, há uma complementaridade na maneira como o discípulo vive e da essência desse discípulo. Então, o Novo Testamento ensina uma coisa bastante clara e básica. Todo aquele que está caminhando com Jesus, nós começamos a ver nele os traços do caráter de Jesus. A primeira coisa que a gente conversou na semana passada, e a mais difícil com certeza, é humildade. C.S. Lewis escrevendo disse assim: nenhum ser humano chega a ser verdadeiramente humilde, falando sobre o fato de que lá no fundo do coração humano ainda reside aquele sentimento de superioridade, de autossuficiência, que é peculiar, que é característico daquele que não é humilde por causa do pecado. Mas a segunda característica, com certeza, é fé. Todo aquele que segue a Jesus, ele segue a Jesus caminhando num caminho de fé. Fé é uma palavra bonita, não é verdade? Há alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás, ficou muito popular aqui no Brasil você andar pelas ruas e ver pessoas com uma camisa preta com uma única e curta palavra impressa no peito, bem grande, não sei se vocês se lembram, escrito fé, né? Era uma geração bem otimista, né? Alguém está falando assim, eu não lembro disso, tal, não sei o quê, né? negando as cãs alvejadas pelo tempo. Eu lembro bem, e eu lembro que na época eu inclusive fiz uma reflexão com a comunidade falando sobre, tudo bem, fé é uma palavra que toda a nossa geração aceita como sendo importante. A gente canta Gilberto Gil, né, que diz que andar com fé eu vou porque a fé não costuma falhar. Não é verdade? Mas o que é fé? O que é fé e o que é fé no sentido na qual Jesus a define? O sentido do evangelho de Mateus é um sentido, como todos os evangelhos, ele trabalha muito a questão do discipulado e do seguimento de Jesus. Então muitas, ou praticamente todas as histórias, são contadas no ambiente dos discípulos aprendendo a seguir após Jesus. Jesus ele é apresentado de maneira muito clara como aquele que é o verdadeiro Moisés, aquele que é o verdadeiro filho de Abraão, porque o evangelho de Mateus começa com uma longa genealogia. Ele é apresentado então como o Messias nos primeiros capítulos e ele começa então a fazer discípulos. Dentre os discípulos que estão seguindo a Jesus, existe um corpo mais próximo de Jesus que nós conhecemos como os apóstolos. Então lembre-se, enquanto Jesus caminhava, perambulava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, havia uma massa de pessoas no entorno de Jesus. Havia uma multidão de curiosos, havia os discípulos, todos eles, provavelmente mais de 100. Em determinado momento, Jesus enviou os 70, mas dentre os discípulos haviam os apóstolos, aqueles 12 que Jesus tinha escolhido pessoalmente. Dentre os apóstolos, haviam alguns que eram bem mais próximos de Jesus. E provavelmente é dessa galera que o evangelista Mateus está dizendo que Jesus ficou para despedir as multidões. Eles entraram no barco e começaram a atravessar o lago de Genezaré. O lago de Genezaré, como a gente já comentou várias vezes aqui do púlpito, era uma massa de água de 12 por 22 quilômetros, o que para nós é uma lagoa, mas no contexto semiárido da Palestina é um mar, é uma imensidão de água, e era um lago cercado por muitas montanhas. Então costumava ser uma massa de água muito, digamos assim, temperamental. O dia podia começar com um bom tempo, temperamental como esse pique de luz que deu agora. O dia podia começar com um bom tempo, mas repentinamente o lago era açoitado por tempestades. E foi justamente isso que aconteceu aqui. Os discípulos foram despedidos por Jesus,
a noite caiu, e no meio da madrugada o barco estava sendo açoitado pelas ondas e pela tempestade, quando, do nada, os discípulos divisam, os discípulos percebem uma silhueta caminhando sobre as ondas. É muito difícil até da gente se colocar na pele dos discípulos, não é verdade? Imagina só, cara, você viveu a vida inteira naquele lago, você sempre foi um marinheiro, um pescador, você viveu ali a vida toda, e é mais uma noite no lago de Genezaré. O que tem de diferente é que tem alguém caminhando sobre as águas no meio da madrugada. Às vezes a gente fala assim, a gente é duro com os discípulos, tem hora, né? A gente é tão taxativo, a gente fala assim, esses discípulos pica-fumos, falando fantasma, fantasma. Esses caras criam em alma penada, né? Que coisa ridícula. Pelo amor de Deus, onde é que está o senso reformado dessa galera toda, né? Com certeza esse bando de maricas ficaram gritando, eu quero a minha mãe. Poxa vida, a gente é muito duro. Mas, com certeza, a nossa geração não gritaria fantasma, né? A gente acharia que o apocalipse zumbi chegou, a gente teria outra ideia, mas seria igualmente ridícula. O fato é que Jesus está caminhando sobre as águas, desafiando de uma vez só mais de 30 leis da física, desafiando de uma vez só tudo o que nós conhecemos sobre a natureza da água, sobre a natureza do ser humano, de uma vez só no meio da madrugada. E Jesus os apacenta dizendo, não tenham medo, sou eu. Então esse texto já começa meio bizarro, né? É aquele texto da Bíblia que já começa, é tudo meio assim, meio... Mas aí tem uma coisa que eu quero te convidar a olhar com outros olhos hoje. A gente já leu esse texto tantas vezes, já cantou ele tantas vezes, né? A gente já falou tanto sobre esse texto que a gente nem se espanta quando Pedro diz assim, né? Gritando para uma silhueta que está lá longe, no escuro, dizendo assim, Jesus, se é você mesmo, me manda também andar sobre as águas e caminhar até você. A gente já leu tanto esse texto que a gente perde a percepção do quanto esse pedido de Pedro é inusitado. Se eu estivesse no lugar de Pedro, eu falaria assim, com certeza é Jesus, porque ele faz as coisas mais bizarras do mundo, né? Ele multiplica pão, com certeza, ele pode andar sobre as águas, mas eu com certeza não posso andar sobre as águas. É claro que Jesus pode multiplicar pães, e é claro também que eu não posso multiplicar pães. É claro que Jesus pega o cego, pega o surdo, o coxo e os cura a todos, mas é claro também que eu não posso fazer nada disso. Mas Pedro utiliza uma outra lógica completamente diversa. A pergunta é, por que é que Pedro pensa que ele pode andar sobre as águas também? Porque Pedro estava imbuído da mentalidade do discípulo. O discípulo foi chamado para ser e fazer tudo aquilo que o mestre faz. O discípulo é aquele que reproduz a vida e as obras do mestre. Então, na cabeça de Pedro, ele diz assim, poxa vida, se eu sou discípulo de Jesus, e se Jesus pode caminhar sobre as águas, então eu também posso. Eu também posso, basta que ele dê uma palavra, basta que ele dê um comando. E então, Jesus diz o quê? Venha. Jesus o chama. Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. O discípulo é aquele que foi chamado para seguir a Jesus, para reproduzir sua vida, suas obras. E isso não é válido apenas para Pedro, é válido para todos nós que estamos aqui hoje. Todos nós que somos discípulos de Jesus. E sobre isso, e para que Jesus pudesse embasar esse discipulado, ele nos deu 3 realidades. Ele nos deu o Evangelho. A mensagem de que, por meio da sua morte e ressurreição, todos nós recebemos poder para sermos feitos filhos perdoados de Deus à sua imagem. Nós fomos lavados e acolhidos na família da fé. Depois ele derramou sobre nós o Espírito Santo, que não é apenas um poder de fora que nos justifica, mas é um poder que vive dentro de nós, nos capacitando para viver todos os dias, em todas as esquinas da vida, como Jesus. E em terceiro lugar, depois de derramar sobre nós a justiça do Evangelho, o poder do Espírito, ele nos deu um chamamento. Todo aquele que é de Jesus foi chamado para ser e estar no mundo em nome de Jesus. Ele disse, eu os envio.
Eu os envio ao mundo para que vocês batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que vocês ensinem as pessoas a guardarem tudo que eu tenho ensinado a vocês, para que vocês façam discípulos. Então, o Evangelho, o derramamento do Espírito e o chamamento da missão. E para que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para construir um casamento e uma família que revelam quem Deus é, que revelam o sentido do Evangelho. Nós fomos chamados para educar filhos no temor do Senhor. Nós fomos chamados para glorificar a Deus com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com a nossa sexualidade, com o nosso lazer, com tudo que diz respeito à nossa vida. Nós fomos chamados para servir e edificar o corpo de Cristo, a igreja local, com os nossos dons, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho em atos e palavras, em todas as esquinas da vida. Ou seja, nós fomos chamados como Pedro, nós fomos chamados para viver como Jesus. Mas qual é o problema? O problema é que nós não acreditamos muito nisso. O problema é que nós não acreditamos muito nisso. Note, Pedro cria que, por causa do chamamento de Jesus, ele poderia andar sobre as águas. Pedro acreditava que, com uma palavra de Jesus, ele seria capaz de romper barreiras da física e da química, mas nós não cremos que seremos capazes de viver como Jesus, nós que fomos chamados para viver como Jesus. E como eu sei que muitas vezes nós não cremos? Porque eu vejo isso na minha própria vida, e vejo isso na vida dos cristãos com quem eu convivo. Eu vejo que muitas vezes nós ficamos no barco confortável da mesmice da vida, e não encaramos os desafios de construir um casamento sólido no Evangelho, de educar os filhos no Evangelho. Nós não colocamos o Evangelho no centro da nossa vida. E por quê? Porque nos falta fé. Muitas vezes a gente pensa assim, Jesus caminhou em santidade, né? Jesus perdoa os seus ofensores, Jesus caminhou com as pessoas, Jesus foi generoso, mas Jesus era Jesus, não é mesmo? Jesus era Jesus, ele fazia aquelas coisas, ele era capaz de orar pelos seus executores, mas eu com certeza não sou capaz de perdoar essa pessoa que me feriu e que me magoou. Note que muitas vezes nós não temos essa fé de que nós conseguimos viver conforme o chamamento de Jesus. Nos falta a confiança de que Jesus é capaz de realizar através de nós as obras que uma vez ele realizou por nós. Quando você olha para você mesmo, você vê alguém que é capaz de viver no seu trabalho, na sua carreira, no seu casamento e na sua família como um verdadeiro discípulo de Jesus? Ou você fica com aquele discursinho, mas é muito difícil, né? Mas é muito duro. Casamento, né, pastor? É muito pesado. Ser um crente no mercado de trabalho, pastor, isso é muito puxado. Meus irmãos, enquanto a gente tiver um e um né, nós não estaremos vivendo ainda ou acionando a fé que segue Jesus por caminhos impossíveis e improváveis. Note, Pedro foi chamado para andar sobre as águas. E a gente sempre usa esse texto, sempre, na maioria das vezes, para dar uma bambuzada em Pedro. Falar, Pedro, saiu do barco, mas depois afundou, vacilão, não sei o quê. Mas o fato é que tinha 12 pessoas ali, e apenas Pedro se candidatou a sair do barco. Ele recebeu um chamado, ele colocou as perninhas para fora do barco no meio da madrugada, mas então Pedro descobriu aquilo que todas as pessoas que decidem viver pela fé descobrem um dia. Que depois que a fé é acordada e acionada, depois que nós decidimos seguir a Jesus nos caminhos da vida, a fé sempre é testada e provada. Olhe para Abraão, para Isaac, Jacó, José, Moisés, Jeremias, Jesus, os discípulos. Todos aqueles que decidiram viver pela fé foram testados e provados. Porque não existe fé aprovada antes de haver uma fé que esteja sendo provada. Ninguém pode ser aprovado num teste que ele não fez. Você faz o teste e então é aprovado. Mas para obter essa aprovação, nós todos precisamos passar pelo teste da fé. E eu digo para você, essa
é uma lei. Esse é um princípio universal da caminhada cristã. No dia em que você colocar os pés para fora do barco, Deus vai testar a sua fé. E a fé de Pedro foi testada como? Naquele exato momento em que ele caminhou, né, se colocou para fora do barco, ele começou a olhar, o texto diz assim, que ele começou a reparar na força do vento. Mas com certeza Pedro reparou numa série de coisas. Então, imagine-se numa imagem mental, tá? É tarde da noite, está ventando para chuchu, o barco está sendo sacolejado, você sai do barco, dá uns 3, 4 passos caminhando sobre a água e, de repente, dá um clique na sua cabeça e você começa a raciocinar no que está acontecendo. Você fala assim, caramba, eu estou vendo um cardume passar aqui debaixo dos meus pés agora. O vento está a não sei quantos nós. O tamanho das ondas está gigantesco. Está no meio da madrugada. E aí você começa a olhar para as circunstâncias. Mas você sabe que a nossa capacidade de visão natural e a nossa capacidade de visão espiritual, elas têm um ponto em comum. Elas não conseguem focalizar duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando Pedro focalizou as circunstâncias, ele tirou os olhos de quem? De Jesus. E no instante em que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Note que esse texto, ele traz uma imagem poética muito significativa daqueles instantes da vida em que a gente se sente literalmente afundando. Você já se sentiu afundando? Você já sentiu assim que você começou a caminhar com aquela fé de que vai dar certo, de que tudo... Não, Jesus está no comando, e aí você citou um circo com bordões evangélicos ao mesmo tempo, repetiu eles diante do espelho, mas aí na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, você fala, rapaz, mas isso está difícil demais. Está ruim para todo lado. Ninguém conseguiu, por que eu vou conseguir? Essas coisas, o cenário do Brasil está muito ruim. E aí, então, a gente começa a olhar para as circunstâncias e o nosso olhar começa a tergiversar de onde Jesus está, a abandonar o rosto de Jesus, e a gente começa a sentir que nós estamos afundando. A gente ia tão bem, né? A gente estava caminhando tão bem, mas então a gente começou a afundar. Eu me lembro de uma cena da minha adolescência, em que eu gosto muito de abacate. Eu gosto muito de abacate, desde criança. Sou fissurado em abacate. Batida de abacate, abacate com tudo, né? Recentemente, quando eu viajei para o Chile, descobri que lá se come abacate até no hot dog. Fiquei super feliz, pensei em mudar para o Chile. Falei, rapaz, é abacate na salada, na comida, no hot dog, no bife, abacate em tudo quanto é lugar, né? E aí eu tinha uns 13 anos de idade e tinha um terreno grande que tinha um monte de abacateiros. E tinha um abacateiro enorme, uns abacates grandes assim. E eu não gostava de tacar pedra nos abacates, porque quando eles caíam lá de cima, eles caíam no chão e rachavam. E então, né, eu sabia subir em árvores. E aí eu cheguei um dia, levei um saco para o abacateiro. Lá embaixo do abacateiro eu falei, tá tranquilo, isso daqui são uns 4 metros de tronco, mas tá, os galhos, beleza. Vou subir, vou apanhar os abacates, vou descer, vai ficar tudo bem, né? Subi no abacateiro com a fé que Pedro saltou do barco. Rapaz, estava tudo certo. A hora que eu cheguei lá em cima do abacateiro, lá no topo, e fiquei lá olhando, né, tal, o visual, começou a chover e a ventar. E eu estava no topo do abacateiro. E eu descalço. E aí eu já comecei a imaginar as manchetes, né? Mãe recebe o corpo do seu filho morto na adolescência por causa de meia dúzia de abacates, né? Igreja faz culto fúnebre do jovem por causa do abacate, né? Eu ia traumatizar uma geração inteira que não ia mais comer abacate. Rapaz, eu comecei a ficar com medo e eu realmente comecei a pensar que eu ia morrer ali. Porque eu estava longe demais para gritar por ajuda, eu tinha que descer pela árvore molhada, encharcada, escorregadia e ventando muito. E quanto mais eu pensava em descer, mais eu congelava. Quanto mais o meu medo crescia, mais eu começava a imaginar coisas horrendas.
eu vou te falar uma coisa, sinceramente, foi uma experiência religiosa. Foi uma experiência mística. Jesus teve que estender a mão para me tirar do abacateiro. Foi puxado, rapaz, né? Quando a fé falha, é exatamente isso que a gente sente. A gente sente medo, como os espias sentiram em Números 13. Eles que receberam a grande promessa da entrada na terra. Mas o medo entrou no coração daquela geração e eles se sentiram como gafanhotos. Depois do medo vem a ansiedade, a precipitação de Abraão e Sara, ao gerar Ismael de Agar em Gênesis 16. Eles não conseguiram passar pelo teste do tempo, porque sempre há um teste da fé no tempo. Depois que a gente é tomado pelo medo e pela ansiedade, a gente começa a fazer aquilo que o autor diz em Hebreus 10, a gente começa a retroceder na fé. Nós que avançamos com fé, quando a nossa fé se acanha, nós começamos a retroceder. Nós começamos a retroceder, inclusive, dos nossos compromissos com Jesus. Nós que havíamos feito os votos e metas, a gente começa a andar para trás na fé. E, por fim, o desânimo que abateu os construtores de Jerusalém na geração de Neemias. Quando o muro estava pela metade, eles ficaram cansados e disseram assim, a gente não dá conta. Esse é um projeto fadado ao fracasso. Não dá mais. Nós temos que abandonar tudo. Medo, ansiedade, retrocesso e desânimo. O resultado da falta de fé é que nós literalmente afundamos. E quando nós estamos afundados numa perspectiva mais baixa do que as circunstâncias, a gente não consegue ver horizonte. Imagine que você está num terreno e você começa a afundar num lamaçal e você fica só a cabeça assim para fora, naquele lamaçal, naquele lodaçal todo. Naquela posição você não consegue ter perspectiva das coisas. Você não consegue ter visão de longo prazo de nada. Você fica assim, cara, vai ficar tudo ruim, vai tudo se perder. Vai dar tudo errado, vai ficar tudo mal, eu vou perder meu emprego, a gente vai ser despejado e pensamentos mais aterrorizantes começam a passar pela sua mente. Por quê? Porque quando nós perdemos a fé, nós estamos num ponto rebaixado, nós não temos perspectiva do que Deus pode fazer. Nós não olhamos as coisas de um ponto alto, do ponto onde Deus está. Nós não vemos as coisas das perspectivas de Deus. Nós vemos as coisas assim, num ponto de vista rasteiro e nós não vemos perspectiva. Nós vemos que tudo é ruim, tudo é difícil, tudo é contra. Nós perdemos a perspectiva de que Deus é maior do que os nossos problemas. A gente cita os jargões evangélicos nesses dias, mas o fato é que eles não causam efeito duradouro do nosso coração. A gente fala assim, Deus está no controle. Lá no fundo a gente pergunta, mas será mesmo? Deus tem um plano, mas será mesmo? Deus não vai falhar, mas será mesmo? Quando nós afundamos, quando nós estamos sem fé, nós perdemos a perspectiva. E é justamente quando a gente afunda que a gente precisa aprender a terceira e última coisa que a gente vai aprender nessa noite, a importância da gente clamar por Jesus. Pedro afundou. Mas ele não afundou quieto. Pedro não afundou em silêncio. No instante em que ele viu que a sua fé estava decaindo, ele gritou por socorro, ele gritou por Jesus. E o texto diz que Jesus estava a um lance de mão de resgatá-lo. Jesus o tomou pela mão e deu o diagnóstico de Pedro: homem de pequena fé, por que você teve medo? Ou seja, Pedro, por que é que você perdeu a perspectiva de que eu estava aqui? Por que é que você foi vencido pelas circunstâncias? Pedro tinha uma fé pequena, é bem verdade, mas ele tinha uma fé na pessoa certa, e foi isso que fez diferença. Quando ele afundou, ele gritou por quem? Ele gritou por Jesus. Porque não é a qualidade da nossa fé que nos salva, mas o objeto da nossa fé que nos salva. Lembre-se que todos aqueles que passaram pelo Mar Vermelho, nem todos eles passaram pelas colunas de água com a mesma confiança. Alguns certamente passaram cantando vitória sobre os inimigos, outros passaram com medo, com uma fé pequena, mas todos eles foram salvos, não pela qualidade da sua fé,
Não estou dizendo para você que se você for um cristão de pouca fé, de pequena fé, você não será salvo. Porque o que importa é que você tenha fé em Jesus Cristo. É isso que de fato importa. Mas é fato que Jesus nos caminha, nos chama, nos desafia para caminhar com Ele com mais fé, com uma confiança mais profunda, mais robusta, mais plena nele. A fé de Pedro estava no limite. E ele clamou. E eu quero encerrar essa reflexão te perguntando: a sua fé está no limite? Eu quero dizer para você com toda sinceridade que a minha está. A minha fé e a da minha esposa, a nossa fé está no limite. E eu vou compartilhar com você um desafio de fé, dos mais difíceis que eu já recebi em todos os tempos. Isso aconteceu em 2013. Em 2013, Deus me chamou para servir essa comunidade. A gente chegou aqui de uma maneira bastante inesperada, inexperiente. Era uma igreja em revitalização. E a gente teve muitos desafios, muito trabalho. Alguns dos rostos que ainda compõem a equipe principal da liderança dessa igreja ainda estão aqui, como o presbítero Wagner, por exemplo, o presbítero Robson. E foi um período bastante difícil. A gente superou muitos desafios naquele tempo. A gente superou o estigma de ser uma igreja que era abandonada pelo presbitério. A gente conseguiu resgatar nosso senso de valor próprio, nossa autoestima. A gente descobriu que a gente tinha, assim como toda a comunidade cristã, o direito de sonhar. O direito de sonhar em fazer coisas grandes para o reino de Deus e para a glória de Deus. A gente descobriu que a gente tinha uma vocação especial para ser uma igreja amorosa, acolhedora, que acolheu muitas pessoas que chegaram machucadas das suas igrejas, que chegaram machucadas do mundo. E a gente colheu muitas bênçãos durante esse tempo. A gente cresceu constantemente numa das maiores taxas de crescimento do presbitério durante 7 anos consecutivos. A gente realizou inúmeras melhorias nas instalações. A gente fez essa reforma maravilhosa do nosso templo. Hoje a nossa igreja tem se tornado um celeiro de jovens líderes e de candidatos ao ministério. Hoje a gente tem o prazer de participar da revitalização da Igreja do Fonseca. A gente tem um projeto social que tem dado frutos maravilhosos. A gente tem contribuído para as finanças do presbitério, para a organização da tesouraria, com o meu auxiliar, o Brani. Mas, como sempre e sempre na vida, Deus nos chama para sair do barco. Há 2 anos, a gente tem sentido uma inquietação no nosso coração, minha esposa e eu. A gente tem sentido uma preocupação constante, a ponto de que a nossa paz foi perdida no último ano, absolutamente perdida. E a gente iniciou um momento muito intenso de oração, de conversa, entre nós dois, com a nossa família, tentando entender por que estando no meio de gente tão amada e querida, e fazendo aquilo que a gente mais ama, ainda assim a gente estava sem paz. De um lado, a gente sabe que a gente precisava estar mais próximo das nossas famílias, e de equilibrar nossas vocações, que têm exigido muito de nós nos últimos anos, do nosso corpo, da nossa mente, e o desafio de continuar nosso projeto de família. Mas, de outro lado, o Senhor tem derramado no nosso coração o sonho, o desejo de trabalhar no campo de plantação de novas igrejas, isso a longa data. E depois de muita oração, ontem a gente reuniu o nosso conselho para conversar com os presbíteros da nossa igreja. E para dizer que nós vamos iniciar um processo de transição de liderança no ano que vem, no ano de 2020, com vistas a 2021. Eu quero deixar muito claro aqui que, humanamente falando, esse seria o momento ideal para a gente ficar e colher o fruto do trabalho dos últimos anos. Eu quero dizer que a gente não tem nenhum motivo que nos impele, a gente está em paz com o conselho, com os líderes, com a igreja. A gente também quer reafirmar que a gente não tem qualquer convite, qualquer sondagem ou qualquer possibilidade de campo para 2021. A gente está recebendo todo o apoio do conselho, a gente está unido para conduzir essa transição, que vai ser feita com 1 ano e meio,
mais ou menos 5 vezes o espaço que geralmente é dado para esse tipo de transição nas nossas igrejas. E a gente, com certeza, eu quero reafirmar que a gente vai caminhar com o conselho e com a igreja. Mas isso não é tudo, porque a gente precisa muito das orações, do apoio de vocês. Essa semana foi uma semana muito dolorosa. Muito dolorosa. Para mim e para minha esposa, porque a gente ama muito todos vocês. Muito mesmo. Muito. Hoje foi um dia especialmente difícil, cara. Muita coisa. Muita coisa. Ontem a reunião com o conselho foi muito difícil. A gente precisa muito do apoio de vocês, da oração de vocês, porque nosso coração está muito machucado, muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que cada minuto que a gente ficar aqui em desobediência ao comando de Deus, a gente não vai poder ser aquilo que a gente espera ser para vocês, que é uma bênção. Em todos esses anos aqui, o nosso desejo sempre foi servir cada um de vocês, amar cada um de vocês, e eu e minha esposa, nós temos muitas limitações, a gente reconhece isso. Mas a gente deseja ser uma bênção na vida de vocês. E a gente não deseja por um minuto que a gente seja um problema para vocês. A gente tem muito tempo para caminhar ainda, a gente tem muito tempo para entretecer tudo isso. Mas a gente realmente precisa muito do apoio de vocês nesse momento aí. Nós estamos disponíveis para que vocês possam nos acessar, fazer perguntas. Tudo vai ser feito com muita transparência, com muita calma, com muita sobriedade, com muita hombridade. Como a gente sempre fez tudo aqui na nossa igreja, com muita ordem. Mas o que tem consolado o nosso coração, e a gente orou isso antes de vir para o culto, é que nos consola muito saber que o amor do Senhor por cada um de vocês é muito maior do que o nosso. É muita coisa. A gente se preocupou durante praticamente 2 anos, a gente orou, jejuou, mas quando a gente parou para pensar, a gente falou, cara, ninguém ama mais essa comunidade do que o Senhor que morreu por ela. Nós estamos muito confiantes no Senhor. No Senhor. Porque ter fé é ter a coragem de nos mover para fora do barco quando o Senhor nos chama. Nós só podemos seguir a Jesus pela fé. Ter fé é crer nas promessas do Senhor. É esperar com paciência pelo tempo do Senhor. É depender do Senhor e não resolver as coisas do nosso jeito ou sozinhos. Ter fé é esperar com confiança. Ter fé é crer no impossível, se foi isso que o Senhor prometeu. Ter fé é avançar e jamais retroceder em tempo algum. Ter fé é olhar para Jesus e nunca desanimar. A gente viveu uma transição muito traumática na nossa última comunidade. Cada vez que a gente volta lá, a gente volta mais entristecido de ver como os problemas da condução da transição fizeram mal para a comunidade e fizeram mal para nós também. Mas eu tenho orado e eu estou confiante de que esse vai ser um novo momento e de que Deus vai nos dar a oportunidade de estar sempre com vocês, no coração e fisicamente aqui, e de ver essa igreja florescer ainda mais, para a glória do Senhor no bairro do Barreto. A gente crê que nos próximos anos Deus vai mobilizar essa igreja para ser um celeiro de pastores, um celeiro de missionários. A gente crê que muitas vocações vão ser liberadas aqui. E a gente crê que essa igreja ainda vai ser uma igreja evangelizadora, missionária, que vai abençoar o nosso bairro e a nossa cidade. Eu e minha esposa, nós nos consideramos privilegiados de poder participar, de poder caminhar. E a gente sabe que, independente do que aconteça, vocês sempre estarão no nosso coração. E a gente espera que, pela graça de Deus, essa recíproca seja sempre verdadeira. Eu quero terminar dizendo as palavras que eu disse ao conselho ontem. A gente vai começar a conduzir um processo a partir do início do ano que vem. Isso quer dizer que não
nos mate no seu coração. Não nos mate no seu coração. Conserve um espacinho para a gente no seu coração. Nós estamos aqui com vocês. Não nos mate antes da hora. Não comece a usar verbos no passado, por favor. Né? Ainda tem tempo ainda. Vocês ainda vão ter que me aguentar durante um bom tempo ainda. Vamos orar juntos? Jesus querido, a gente sabe da sua graça. A gente sabe que você é o sumo pastor da igreja. A gente sabe que você está conduzindo a nossa vida. Tem muitas coisas que nos assustam, Jesus. Não saber para onde, não saber como, não saber quando. Mas Jesus, assim que você disser, saia do barco. Todos nós queremos obedecer. Todos nós queremos obedecer ao seu chamado, Jesus. Que o Senhor possa nos dar fé, fé profunda, fé robusta, fé elástica, para que a gente possa te seguir, mesmo pelos caminhos improváveis, mesmo pelos caminhos impossíveis. Jesus, caminha conosco, caminha com a nossa comunidade. Desde já prepara o nosso coração, nos prepara em oração. Prepara, Senhor Jesus, para que cada decisão, cada movimento seja tomada para a sua glória e para o seu louvor. Sobretudo, Jesus, renova a nossa alegria, porque nossa vida é tua. E quando nós nos comprometemos a seguir a Ti, nós dissemos aquilo que nós cantamos ainda agora há pouco, que nós vamos contigo por onde precisar, que nós vamos contigo por onde Teu Espírito nos chamar. Então nos dá essa fé, Jesus. Jesus, pacifica, apacenta e cura o nosso coração. Ajuda todos nós, para que a gente possa discernir a Sua vontade, para que a gente possa seguir sempre em obediência fiel a Ti. Nos ajuda. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.